Amados, eu vou deixar só o último versículo aqui, diz em Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. E o versículo 6 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Nós sempre possamos estar louvando, agradecendo o nome de Jesus, amém? Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra ao pastor. Graças a Deus, igreja. Amém. E o Senhor nosso Deus, amém, abençoe a tua vida, amém, e a tua família, amém, no nome de Jesus. Amém. Filhos, aniversários da semana, tem alguém para chorar e abençoar? Eu estou com o microfone. É novo, tá? Deve ser por isso. Ajuda eu aí. Algum aniversariante da semana para a gente poder orar e abençoar? De casamento, bebê vai apresentar o Senhor Jesus. Oi? Casamento? Mas já? Rapaz, um ano. Está em lua de mel ainda, gente, ó. Vocês não estão brigando não, né? Não, né? Ô Zezinho, ô Júnior, eles estão brigando? Criança não mente, pouco. Mais alguém? Um beijo, apresentamos. Quem fica com vergonha? Tem um bebê para apresentar? Um bebê! Falei, uai! Pode ser um bebê de onde aí, gente? Tá aqui, meu filho. Sabe, né? Tem que ir na casa do pastor uns dias lá, né? A mãe da noiva falando que ela está muito feliz, até chorou, né? O noivo está, né? Tá só, ó, sorrisando aqui na orelha, aqui. Não sei porquê, né? Das carnalidades, né? Vamos ficar em pé para abençoar esses queridos? Ó, gente, o menino é de rocha, 1 ano, e o filho já tem 2. O menino já está rapaz, já. Estenda as mãos para cá, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor, rendemos graças a Ti. Queremos abençoar a vida desse casal, Tiago, Jennifer, do filhinho deles, em nome de Jesus, Pai. Dê muitos anos de vida para eles, muitos anos na Tua presença, que de 1 ano seja 10, 20, 30, até que Tu venha, Pai. Abençoa esta família, esse casamento em nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção, Senhor, que o Senhor seja com eles em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que é contrário, briga, contenda, ser repreendido da vida de vocês em nome de Jesus. Nós os abençoamos com a bênção do Eterno no nome de Jesus. Pai, nos consagramos esse bem ao Senhor, pedimos a Tua bênção, repreendemos todo espírito de morte, de acidente, de roubo, de furto, seja repreendido em nome de Jesus. Nós abençoamos e pedimos o cuidado do Senhor sobre a vida de William, sobre a vida da esposa, em nome de Jesus. Seja com eles também. Nós oramos, agradecemos e aplaudimos o Senhor na vida deles em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mas você não senta, não, vamos só ler alguns versículos. Mateus capítulo 9, versículo 14. Marcos capítulo 9, versículo 14. Quem foi que falou Mateus, hein? Quero agradecer, amado, pelo todo envolvimento da igreja. Obrigado por tudo, tá? Obrigado mesmo. Deus, Ele é maravilhoso. Cadê o Ita? Tá aí, esposa Flávia? Tá não, né? A gente não tinha como buscar as cadeiras lá, e foi buscar com o caminhão dele. Eu falei, quanto que é, Ita? Não, pastor, eu quero ajudar, né? Mas essa igreja é uma bênção, amado. Quem fala mal dessa igreja é porque não tem vergonha na cara nem temor a Deus, porque essa igreja é bênção na vida de muita gente, na minha vida e na tua vida também. Obrigado por tudo que você fez em prol do casamento, você que assou, que comeu a carne assando, né, Gustavo? Gustavo assim, ele assa, vai ter que comer um pedaço, vê se fica bom, né? Era 2 novilhas, só chegou só meio aqui, tá, gente? Eles comeram tudo aí na estrada, né? Mas foi bênção, foi um casamento tranquilo, abençoado. Glória a Deus por isso. Obrigado, tá? Que Deus abençoe. E você que está solteiro, solteira, fica tranquilo, que a tua batata está assando, tá? Daqui uns dias, uns meses, é você que vai estar casando aqui, em nome de Jesus. Solteiros, solteiras, amém? Se não é o Dilson aqui, né? Tô solteiro, velho, boca frouxa, né? Tem que falar amém, tem que ser assim, amém. Recebe a bênção, Jesus. Marcos 9,14, posso ler? Para você entender, Jesus ele sobe ao monte para poder orar com Tiago, Pedro e João.
ele tem uma experiência grandiosa, ele transfigura diante dos discípulos, eles veem Moisés e Elias, uma coisa louca de Deus mesmo, mas eles descem cheios de poder. Quando eles descem, os 9 que ficaram estavam quase apanhando, eles foram expulsar um demônio e não conseguiram expulsar. Presta atenção, quando eles se aproximavam dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discuti com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse, que o expulsassem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo, traz o rapaz para mim. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo. O pai falou que era só mudo. Jesus diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e... Vamos orar ao Senhor. Deus, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai, nós rendemos graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, nesta igreja, na vida de cada pessoa que está aqui. Damos graças ao Senhor, Pai, aquela pessoa que não pôde estar aqui, que o Senhor alcance a vida dele e dela lá na casa deles, e os abençoe também, Senhor, em nome de Jesus. As pessoas que estão aqui nas redes, que o Senhor derrame bênção na vida deles também, em nome de Jesus. Pedimos a Ti, Pai, que traga esclarecimento da Tua palavra, fala conosco, nos dê uma orientação no nome de Jesus. Deus, tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor nesse lugar, nós repreendemos, mandamos embora, no nome santo de Jesus, que saia desse ambiente. Cobre-nos com o Teu sangue, que a Tua presença encha esse lugar. Espírito Santo, se mova aqui e fala conosco. A Tua palavra diz que o vento sopra onde quer e ouve-se a Sua voz. Tem que querer ouvir a voz do Senhor, que queiramos nesta noite, e fala conosco, nós te pedimos, no nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, seja somente para honra, glória e louvor do nome do Senhor, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode sentar-se, amado, por favor. Os visitantes são bem-vindos em nome de Jesus. Amiga da Luana, não sei quem é, mas seja bem-vinda em nome de Jesus. Minha filha, você é de rocha mesmo, porque ser amiga da Luana não é fácil não. Agora ela está melhorzinha, mas era muito encrenqueirante de igreja, tá? Então Deus te abençoe muito, né? Brincadeira, Luana, meu Deus do céu. Brincadeira, Luana. Luana era brava quando chegou na igreja, mas voltou e foi amansando, né? Graças a Deus. Mas você está aqui, menina? Querido, o nosso tema, o segredo da derrota. Quando o tema é o segredo da vitória, a gente vai longe de escutar a mensagem, né? Hoje é o segredo da derrota dos discípulos. Eles foram derrotados, nós não precisamos ser, se nós aprendemos o caminho das pedras. Amém? Então o nosso tema hoje é o segredo da derrota dos discípulos. A Marciane, obreira Marciane, falando aqui de quando ela, né, do começo de tudo, né, Mara? Essa igreja, ela tem uma história. Ela não começou com 200 pessoas, ela começou com 3 casais. Eles foram embora, ficou só eu, a pastora, o Fábio, e acho que nem tinha cachorro naquele tempo. Quando eu mudei lá para o loteamento lá em cima, lá por Terra Nova, na rua A, já tinha algumas pessoas, poucas pessoas, umas 8, 10 pessoas na igreja. Às vezes estava 12, 15. E num sábado, eu estava orando lá de manhã e disse: Deus, eu gostaria tanto que tivesse pessoas diferentes aqui hoje, nessa reunião, orando lá na área de casa.
e me veio assim algo no coração, como se me perguntasse: você que sabe o nome do seu vizinho? Não tinha muito vizinho, tinha alguns, né? Da sua direita? Não. Da frente? Não. Da rua de trás, você sabe o nome dele? Não tinha ninguém. Eu entendi o que Deus está querendo dizer. Aí eu peguei meu filho pequenininho, coloquei aquele cavalinho e fui de casa por casa convidar para que ia ter um culto lá em casa. E alguns que estão aqui hoje foram, amém? Quantos da rua Cecília que foram lá em casa naquele culto, hein? Que estão aqui? Mãe, Sérgio? Aquele você não foi, mas você foi depois, né? Mas foi um punhado, gente. Já uns 30, 40 aqui. Sansão, gente. Sansão brigava com, né? Aliás, a mulher dele brigava com ele, sabe? Era brava, vira na cascavel, mas ia lá, e olha daqui, olha dali, né? Era complicado, mas Deus deu vitória, amém? Então assim, às vezes tu está orando muito, mas Deus está querendo que você tenha atitude. É oração, é orar e agir naquilo que você crê. Se eu tivesse ficado em casa a tarde inteira, Deus, traz pessoas dos vizinhos, da rua de cima, de baixo, não teria ninguém lá. Mas eu me dispus, eu fui de casa por casa. O Sérgio saiu com a cara parecendo que tinha tomado um 51, né? O que foi, moço? Ô, rapaz, estou morando na rua de trás, eu só queria fazer. Aí olhou assim, sabe? Demônio puro. Saiu tomar uma 51 da orelha, mulher, mas não sei quem não é. E Deus foi mudando lá, amém? Era verdade ou não, Sérgio? Porque a gente briga, a gente pensa, pastor, está brincando. Não, mas é verdade. Deus muda, Deus transforma. Amém. Mas vamos lá. O segredo da derrota dos discípulos. Porque a pergunta foi: por que nós não podemos expulsá-lo? Mateus capítulo 17, versículo 20 diz que Jesus falou: por causa da pequenez da vossa fé. A fé de vocês está pequena para expulsar demônio. Os discípulos não tiveram fé para expulsar aquele demônio, para resolver aquela situação. Talvez você não tenha que expulsar demônio, um bicho aí possesso, babando, mas você tem que resolver a situação na tua vida. E você está orando e não está conseguindo, porque a tua fé não está alcançando. Amém? Pega o raciocínio aí. Pela pequenez da vossa fé. A fé de vocês está pequenininha, vocês não estão conseguindo não. Mas o interessante é que lá em Lucas capítulo 10, versículo 17, diz que eles estavam expulsando demônio. E já estavam sendo usados por Deus para expulsar demônio. Eles voltaram felizes: Jesus, no teu nome os demônios se ajoelham diante de nós, se sujeitam diante de nós. Já estavam expulsando demônio. Mas o que aconteceu naquele dia, necessariamente, para que não funcionasse a fé dos discípulos? Aí nós vamos estar falando sobre isso hoje, e gostaria que você prestasse atenção. Jesus revela duas coisas que acontecem quando a nossa fé fica inoperante. Mateus capítulo 17, versículo 17, Jesus fala que eles não conseguiram expulsar por causa da perversidade e incredulidade. Ó geração perversa e incrédula. Sim ou não? Amém? É isso mesmo que está aparecendo aqui? Não dá para olhar aqui para trás, mas você vai confirmando aí conforme for aparecendo. Então, duas coisas acontecem quando a fé da pessoa não está funcionando. Vem uma perversidade no coração junto com a incredulidade. Mas o que aconteceu para que os discípulos fracassassem? É porque aquela casca só sair com jejum? Você concorda comigo? Sim ou não? Não. Mateus capítulo 17, versículo 21, na visão de Mateus, que estava junto naquele dia, ele diz assim que aquela casta não sairia se não fosse com oração e jejum. Lá em Marcos 9, 29, que nós lemos, diz que oração e jejum. Só que você precisa compreender, você que já lê Bíblia, que pesquisa, que sabe um pouquinho, que o que está entre colchetes não é o que está lá no original grego. Alguém que estava fazendo uma cópia, um escriba sentiu de Deus de acrescentar isso naquele momento. Então essa palavra jejum não está na Bíblia original, foi colocada. Então compreenda que o mais importante para você fazer alguma coisa ou buscar algo não é o jejum. Não que você não deva, mas não é o jejum. E pensa, se eu fazer um jejumzão de 3 dias, Deus vai fazer? O jejum não muda Deus, irmão. O jejum muda a nós, amém? O jejum não muda Deus. Deus é bom antes, durante e depois do jejum. Muda nós. Nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. Sim ou não? Na verdade, os demônios, aquela casta, você tem que entender que casta é diferente de uma legião. Legião são quantos bichos? 6.000 demônios é uma legião.
Casta é diferente. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal nas regiões celestes. Ou seja, castas são demônios de uma hierarquia muito maior do que aqueles que a gente expulsa de vez em quando. É a pombagira, o Zé Pelito, o preto velho, não sei o que, é uns bichos mais graduados, certo? Então, não saíram porque os discípulos não estavam orando, e não porque não estivessem jejuando. Aquele demônio daquele jovem não saiu, não foi porque eles não estavam em jejum, mas porque eles não estavam orando a Deus. E vamos falar nesta noite de oração. Se você não estiver orando, você não vai ter fé para quase nada, para nada, nem para expulsão do demônio. Marcos 9, 29, jejum está entre colchetes, conforme eu disse. Então você sabe que no original grego não estava lá. Foi feito muitas cópias, centenas de cópias, até chegar à Bíblia que está aqui hoje. E em uma dessas cópias, o escriba, que é uma pessoa de Deus, sentiu de colocar o jejum lá. E tem gente que pensa que se jejuar vai resolver todos os problemas, e não vai. Conforme for, você tem um problema de saúde se você não saber jejuar, sendo dirigido por Deus. Eu já fiquei de jejum 21 dias só com água. Eu não sei se eu conseguiria hoje, mas tem gente que nunca fez jejum, fazer jejum de 3 dias só, né, sem beber e sem comer. Vai parar lá no SESC, lá no hospital. Antes de mostrar na Bíblia que os discípulos não estavam orando, e talvez até jejuando, eu posso mostrar que eles estavam jejuando, não estavam orando. É preciso explicar a importância de orar. Se você puder orar e também fazer lá o jejum, é muito bom, excelente. Se só puder fazer uma coisa só dessas, ore. Se Deus fala assim, olha, você tem que escolher jejuar ou orar, eu escolho orar, vai ser melhor para você. Lucas capítulo 18, versículo 1 diz que Jesus disse que orar e nunca desanimar. Ele dá um exemplo do versículo Mateus 8 de uma viúva que vai atrás do juiz e incomoda até que ele faz justiça. Lucas 18:1 diz que Jesus, nunca orar e nunca esmorecer. Gente, eu orei para casar 12 anos. Você imagina se eu tivesse animado no 3º ano? Estava solteirão aí perturbando os outros aqui, né? Tudo bem? Pastor, mas hoje eu estou em oração pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha mulher há 5, 6 anos. Deus mandou você parar? Não, então continua, amém? Se depois você vai parar, você vai fazer o quê? Vai entregar para o diabo a pessoa? Então continua orando, até que Jesus venha, ou que nós venhamos a partir, estamos orando e crendo no Senhor. Lá em Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes de qualquer coisa devemos levar diante de Deus conhecidas nossas petições pela oração. É isso mesmo? É para você orar a Deus e não às pessoas. Está com um problema, está apertado financeiramente, está com problema de saúde, no casamento, primeiro você leva a Deus, amém? E Ele vai dirigir você sobre o que você tem que fazer depois. Nós oramos às pessoas. Digamos que o tiozinho está a pé e ele sabe que você tem 2 motos. Você comprou uma moto nova, está com a motinha virada, colocou lá no canto lá. E ele chega e fala assim: irmão, me ajuda a orar aqui, irmão? Sim, irmão, o que você quer? Ora comigo, que você tem mais fé do que eu, é crente há mais tempo. Tá bom, eu oro, o que você tem que orar? Ô irmão, eu estou a pé, está tão difícil, eu tenho que andar 12 quilômetros para chegar no trabalho todo dia, e voltar 48 quilômetros, irmão, todo dia, né? Estou quase morrendo de tanto andar, está tão difícil, não consegui nem comprar uma bicicleta e não sei o que. Você ora para Deus me dar uma motinha, e o outro está com a motinha parada lá, a motinha velha. Você acha que ele está orando a Deus ou ao irmão? Ao irmão, mano. Aí o irmão fica com pena, né? Ô irmão, quanto egoísmo meu, eu estou com a motona nova aqui. Ô, a motinha velha está lá ainda? Não, já se lembrou da motinha velha. Eu estou com a moto nova aqui, então, tem uma velhinha aqui, sabe? Faz o seguinte, irmão. Eu estou sentindo aqui de Deus, vou dar essa motinha velha para você. Você quer? Aleluia, irmão, foi Deus mesmo na sua vida. Não foi Deus nada. Foi a lábia do Zezé que engabelou o outro. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, amém? João, eu sei que ninguém faz isso aqui, mano, é só para você entender o que eu quero dizer. E se fazer, você não dá motinha velha não, tá? João capítulo 14, versículo 13 e 14 diz que se você pedir, você vai receber. Amém? Você pede quando? Em oração. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. 14. Se me pedis alguma coisa, eu, em meu nome, eu o farei. Você pede como a Deus? Quando você está orando. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz que
Nós devemos orar no Espírito, em toda ocasião, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em todo o tempo que você puder, ore. Como assim, pastor? Tem que trabalhar, e lá é corrido. Tempo que você puder orar. Você pega a moto, o carro vai para o seu trabalho, gasta 10, 15 minutos, vai orando até chegar lá. Deus, eu estou indo trabalhar, eu consagro a minha vida, o meu dia ao Senhor, que Tu seja comigo, sabe? Isso é relacionamento com Deus, amado. Eu amo pegar a estrada porque eu posso orar bastante. Quando a minha mulher não está, eu não oro muito, porque ela conversa um pouquinho, né? Mas assim, eu gosto, né? Eu oro, fico ali horas ali orando com Deus. João capítulo 15, versículo 7 diz que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será. Isso é em oração, amém? Marcos 11, 24 diz que tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. É isso mesmo? Mateus 7, versículo 7 e 8 diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abre. Isso é em oração, amém? Mateus 7, acho que é 10 ou 11 aqui. Coloquei Mateus 7, 11. Jesus fala assim: vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Isso que você pede em oração. Jesus está falando também. 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós devemos orar sem cessar. Como? Do jeito que eu falei para você. Oportunidade que você tem, você ora. Não conversa fiado, não fala mal dos outros, vai orando, baixinho, falando com Deus. Amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Vocês lembram? Romanos capítulo 10, versículo 17. E a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É isso mesmo? Quando você está aqui escutando a palavra, ela está gerando fé no teu coração. Romanos 10, 8 diz que quando a fé vem ao teu coração, você precisa verbalizar, colocar ela para fora. Amém? Vem a fé e aí eu libero esta fé através daquilo que eu falo. Porque lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento do que se espera e a prova do que se não vê. Amém? Jesus, ele responde ao pai do jovem: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E para crer precisa ter fé no coração. Certo? Amém? Há muitas pessoas que não creem, irmão. Eles dizem que crê, mas é uma fé mental, não é uma fé do coração. Quando se aperta mesmo, eles ficam loucos, eles perdem o controle da vida, do rumo. Marcos 11, 24: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, credes que recebeste, e será assim convosco. Isso é como? Aonde? Em oração, amém? Marcos 11, 24: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, credes que recebeste, crede que recebeste, e será assim convosco. Os apóstolos do Senhor Jesus não conseguiram expulsar o demônio, porque não era um espírito qualquer, mas de alto escalão, conforme eu disse lá em Efésios 6,12. Amado, tem lugar que a gente vai, você está aqui na igreja, você diz em nome de Jesus, sai, entra e sai. Já fiquei a noite inteira para expulsar o demônio. Assim, não é qualquer, não é tudo igual, não é um caminhão de japonês. Cada um é diferente, né, do outro. Tem uns que dão muito trabalho, e não é porque você está em pecado, você não está jejuando, você não está orando, é porque uns são trabalhosos mesmo. Deus diz assim: eu vou sair daqui, mas eu vou entrando no fulano, e aponta o fulano que tem pecado, o fulano que tem pecado, rapa fora. Gente, é até engraçado, viu? Porque assim, quando o trem está lá, está todo mundo em volta, né? Quer ver o se pegar fogo. Eu vou sair, mas eu vou entrar no Pedro. Você, quem que é Pedro aqui? Não, já foi embora já, pastor. O povo tem medo do capeta, isso aí, não imagina. Ele se encontrava em um estado espiritual de perversidade e incredulidade. E a fé deles foi comprometida, e não foi porque não jejuaram, mas porque não estavam mais orando. Pastor, prova para mim na Bíblia, e eu vou provar. Marcos capítulo 6, versículo 31. Algumas semanas antes, tá? Eles fracassaram hoje, domingo, mas 2 meses atrás já estava acontecendo alguma coisa. A pessoa não cai de uma hora para outra, ele fracassa de uma hora. A oração que você não orou hoje vai te fazer falta daqui a 30 dias, 40 dias, 2 meses. Olha só para você ver. Marcos capítulo 6, 31. Cronologicamente falando, isso aconteceu antes, uns 2 meses antes, tá? Ele, Jesus, lhes disse: vinde, repousai um pouco.
à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Olha só, algumas semanas antes disso, os discípulos estavam tão envolvidos na obra de Deus que não tinham tempo para orar. Se não tinha tempo para comer, para orar muito menos, certo? Poderia até estar em jejum porque não estavam comendo, mas não estavam conseguindo orar, porque ninguém deixa de comer, irmão, certo? Amém? Deixa de orar, de comer não, e eles não estavam tendo tempo nem para comer, de tanta gente que vinha e ia. Se eles não tinham tempo para comer, você pode deduzir, com a sua inteligência que Deus te deu, que orar também eles não estavam. Sim? Amém? Os trabalhos, as ocupações, as pessoas e as distrações vão roubar teu tempo de oração, e quando uma caça de demônios precisar ser vencida, não acontecerá, porque a perversidade permitir que algo nos tire da presença de Deus, e sem busca só ficará a incredulidade. Amém? Presta atenção, você que está orando aí, é que você vê o que eu estou falando, tá? Pega aquela pulsa agora, enfia ela do pé à cabeça. Você não ora a Deus, certo? Quando você precisar usar a tua fé, você não vai ter fé. Você não tem depósito de oração. Se daqui a 2 meses que está a situação, você não orou hoje, você não ora amanhã. Então os trabalhos, as ocupações, as pessoas, as distrações estão te roubando o teu tempo com Deus em oração. E quando aparecer uma situação que você precisa usar a fé para resolver o problema, você não tem. Provavelmente vai ser envergonhado diante de pessoas igual os discípulos de Jesus foram. E aí o que resta? Perversidade e incredulidade aparecendo na pessoa. Mateus 26, 40 ao versículo 45 diz que Cristo, lá no monte Getsemane, quase para ser entregue, para ser crucificado, angustiado, Cristo ficou com depressão no monte, irmão. Ele suou gotas de sangue. E ele disse: Pedro, Tiago, João, me ajuda. Vem aqui, olha comigo que a minha alma está angustiada até a morte. Isso foi mais 30 metros para frente, um tiro de pedra, 25 a 30 metros, para buscar a Deus por aquele momento. O que aconteceu? Dormiram, sim ou não? Por 3 vezes Jesus veio: vocês estão dormindo, gente, levanta, me ajuda em oração. Vocês não puderam orar 1 hora. O padrão de Deus, o mínimo de Jesus para você que é cristão, crente protestante, ou sei lá o que você é 1 hora de oração. Se tu não ora, você não é cristão coisa nenhuma, porque qualquer capeta que se levantar te derruba e pisa na tua cabeça. Pastor, trabalho, ora 20 minutos de manhã, 20 minutos meio-dia e 20 minutos no fim do dia. É desculpa para não orar, para falar com Deus. E as pessoas dizem que é cristão, é nada, é um simulacro de gente que pensa que crê em Deus. Mas tem tanto crente levando na cara porque não tem capacidade de buscar a Deus. Você acha que essa resenha católica vai para onde? Eu não estou falando mais dos católicos, não. Tem católico que olha mais do que os crentes. Papai Deus, sai em nome de Jesus, obrigado pela comida, pelo feijão, pela coisa. Gente, o capeta ele rola no chão e dá risada de alguns crentes. Me fala que você acha que com essa oração que você tem, você vai vencer uma caça de demônio, que se levanta contra a tua família, querer levar o teu marido, a tua mulher, o teu filho, a tua filha? Você acha? Ai, meu Deus do céu, você está enganado. Você não conhece a Deus, você também não conhece o capeta. Se você conhecesse pelo menos qualquer um dos dois, você estaria orando, buscando a Deus. Se fosse conhecer só Deus, eu busco o Senhor porque eu te amo, e tem um capeta que eu busco o Senhor porque eu não quero nada com capeta, Deus. Amém? Você está aqui? Amém. Jesus, por 3 vezes, ele falou: orem comigo. Dormiram. Tem gente que dorme demais e ora de menos. Dormir é bom, querido, pelo menos 8 horas para você descansar o corpo. Pelo menos 8 horas. Tem gente que dorme. Pastor, eu durmo 4, se lasca para lá para suas 4, cara. Agora eu sou obrigado a dormir 4 porque a cachorra dorme 4. Não é caçar o que fazer, moço. Eu sou velho, eu tenho que dormir pelo menos 7 a 8 horas para ficar bom. Amém? Uma vez eu chego na casa cedinho, domingo, e eu fui atender ele, com aquela cara assim, com os olhos desse tamanho, você parecendo um jacaré. Pastor, estou dormindo até agora. Eu desde as 4 que eu estou acordado. Eu pensei assim, grande coisa, né? Falei: meu filho, tá. E você foi dormir que hora? Eu dormi cedo, 7 horas eu estou na cama. Falei: pois é, eu fui dormir meia-noite, me chamaram 3 horas para a expulsão do capeta, fiquei até 5 horas lá. Olha, quando eu estou começando a dormir, você chegou em casa. Mas tá bom, o que você quer? Não, pastor, vem cá só trazer umas coisinhas para o senhor aqui, um porco, uma galinha. Eu falei: não, tá bom, eu te perdoo. Pode trazer o porco para cá, a galinha para cá. Gente, é o seguinte, cara, se você não come, não dorme, é problema seu, mas não come.
de ninguém não, vai cuidar da tua vida. Amém? O povo come demais, né? Deixa o povo comer, gente. Vai morrer mesmo, deixa comer e engordar. Certo? Amém? Quando você não ora, quando o trem pega, vem no teu coração. Eu estou falando com você, mas eu faço parte também, amado. Teve um tempo que eu não tinha tempo para poder orar, era tanta capetada para expulsar, eu comecei a ficar com medo. Eu acordava de madrugada com sede. Isso não é bom, né? Acordar de madrugada para tomar. Ir lá na cozinha para tomar. Hoje eu já levo a minha garrafa, né? Mas eu era meio besta antigamente. Tinha que ir lá na cozinha tomar água. Quando eu ia lá, uma voz assim, tem uma véia muito fia atrás de você. Gente, me dá um fio, né? Falei, mas a sogra aqui, Deus, de madrugada. Tinha, que eu ia casar com você, amor. Mas você leva lá não tem não. Gente, se você não orar, o medo entra no teu coração. Mateus 26, 56, todos os discípulos deixando Jesus fugir. Por quê? Porque o medo veio no coração dele. Se eles tivessem vida de oração, estivessem bem fortalecidos em oração, eles não teriam fugido. Jesus, vamos morrer com o Senhor aqui, mas nós não vamos fugir. Daqui a pouco Pedro negou Jesus 3 vezes, porque Pedro não estava orando, amado. Se você não tomar cuidado, você fica tão envolvido no dia a dia, no secular, com a família, e até com a igreja, que você não ora mais. Eu não quero um líder que fique aqui na igreja o tempo inteiro, trabalhando na igreja, mas que não tem vida de joelho diante de Deus. Tudo bem você está aqui? Que o sonho do pastor é ter um obreiro que trabalha o tempo inteiro, mas aquele obreiro está orando pela vida dele, pela família dele. Aqui é fácil, amado. É fácil trabalhar aqui, em qualquer lugar, mas ir lá quando você tem que dobrar o seu joelho e vencer a tua carne. Gente, para ficar joelho não é fácil, não. Eu fico porque eu preciso. Eu digo, meu filho, eu não oro só porque eu gosto, não, porque eu preciso. Eu dou umas forças para ele, que ele começa a orar também. Tudo bem, você está aqui? Se a pessoa não orar, o medo encherá o seu coração. Conquistas não foram alcançadas na vida de muitas pessoas, e grandes vitórias foram perdidas porque o inimigo lhes roubou o tempo de oração. Roubou o tempo, mano. Tem gente que veio para a igreja, era um negócio, era uma paixão, Ai, pastor, quando começa a orar, começa a chorar. Você está presença de Deus, que bem lindo. Agora ele dá um pedaço de pau seco, sem vida, sem sentimento, sem. Né? Tem gente que quando tinha um marido pilantra, orava e jejuava. Aí o marido se converte, agora não ora mais porque a vitória já chegou. É um trem louco, mas não dá para entender. Por toda a Bíblia vamos ver Deus nos incentivando a orar. Se orássemos de fato, íamos ter fé para abrir e fechar os céus, abrir e fechar portas e também fechar sepulturas de muita gente que amamos. Amém? Presta atenção. Se nós orássemos pelo menos uma horinha por dia, o mínimo do mínimo, nós íamos ter fé para abrir e fechar o céu, abrir e fechar portas e fechar sepulturas de muita gente que amamos. O diabo diz, eu vou matar o teu filho, o teu marido, a tua mulher, o teu pai, a tua mãe. Não vai no nome de Jesus, e não iria em nome de Jesus, não vai no nome de Jesus. Amém. Quando a gente tem fé, mano. Quando não tem, chegou a hora, né, Jesus? Fazer o quê? Não chegou a hora nada, tem muita gente morrendo antes do momento, porque não tem fé para poder orar e repreender a casta de demônios. Tiago 5, versículo 17 e 18, diz que tinha um homem que tinha a mente perturbada igual a tua e a minha, mas Deus usava ele. Presta atenção para você ver aqui. Tiago 5, 17. Tiago aqui é o irmão de Jesus, tá, gente? Líder da igreja de Jerusalém. Irmão por Maria, tá? Elias era um homem semelhante a nós. Semelhante a quem? A nós. Que a gente vê esses homens e mulheres de Deus, nossa, devia ser assim, uma pessoa que andava né? Não, eram pessoas muito parecidas conosco, sujeito aos mesmos sentimentos. Tem tradução que diz paixões, outras fraquezas. Elias era um cara que tinha os pensamentos que você tem, que tinha o coração ruim que você nós temos, que tinha as emoções que nós temos. Ele era um homem semelhante a nós, não era diferente, não era um super-homem, um super-profeta, era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. O que é instância? Insistência, perseverança, continuidade. Querido, se você parou de orar, você está em pecado, porque Deus quer que você ore pela tua família, Deus quer que você ore pela tua situação financeira, pela tua cura, pelo teu milagre, por tudo aquilo que você crê que Ele pode fazer. Ele quer que você continue orando, porque você está dizendo para Ele, eu creio que o Senhor pode fazer, e Ele vai fazer no
nome de Jesus. Agora é melhor parar. A gente não para de orar. Se eu estou pagando carta de crédito, eu pego aquele número da vida de Deus. Deus, eu não tenho dinheiro para dar lance, mas me ajuda. Dá um lance no céu e faz sair na terra. Eu só tenho Deus, amado. Amém? Tudo bem? Para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Um homem semelhante a você e a mim, rabugento, brigão, igual você, mulher, encrenqueira com o teu marido, que fica, ele não tinha TPM, mas ele devia ser mais de ser. Ele orou, Deus, enquanto não der um comando aqui, não vai chover mais, o céu fechou. Imagina que não tinha nem Jesus. Nós temos Jesus na nossa vida, um nome poderoso que é sobre todo o nome do céu, na terra, e debaixo da terra. Se você orar, as coisas vão acontecer, irmão. Amém? 3 anos e meio sem chuva. Ele orou de novo. Deus, já está resolvido. O rei rebelde já está na... Pode mandar chuva e deu chuva. Talvez só está precisando você ter vida de oração, querido. Quem não ora, querido, a vida dele, por mais que pareça que está bem, tem gente que não tem aperto de grana, mano, mas tem um sentimento de nulidade por dentro. É como se faltasse algo, falta mesmo. Se você está orando, continue e procure aumentar esse tempo de busca de forma progressiva. Pastor, eu estou conseguindo 15 minutos, vai para 30. Depois de 30 vai para 45 minutos, depois 1 hora, depois 1h15, 1h30, até você conseguir, romper com tudo aquilo que te prende, amém? De forma progressiva. E se não ora, ou se você parou, é hora de voltar correndo para os pés do Senhor, ou melhor, para o teu quarto, o teu lugar de oração, amém? Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: quando você for orar, não fica orando na frente do não, que tem gente que ora lindo em público, né? Aleluia! O cara ora demais, mas Deus quer te ver orando lá no seu quarto. Aí você entra no quarto, Mateus 6,6, e você vai e ora em secreto ao teu Pai, que te vê em secreto e te abençoa em público, amém? Mas tem que ter vida de oração, amado. A cama não é só para dormir, não é só para ter intimidade com a esposa, é para você botar o joelho do lado dela e dizer assim: Deus, é só eu e o Senhor aqui, Pai. O Senhor me conhece no secreto, na minha intimidade. Quantos de vocês às vezes deitam no cantinho da cama e chora? Porque em vez de chorar, não levanta e não vai orar? Chorar resolve, irmão? Sim ou não? Uma mãe que tem um filho que está na droga. Ai, Jesus, criei o Tiãozinho tão bem, está lá perdido. Vai resolver? Graças a Deus, eu me levanto na tua presença no nome do teu filho Jesus. Deus, a tua palavra diz que no Senhor Jesus será salvo por tua casa. Senhor, eu tomo da autoridade do teu nome para dizer aquela caça demoníaca que levou meu filho para as drogas. É uma mãe que serve ao Deus Todo-Poderoso que está orando em nome do meu Salvador Jesus. Sai do meu filho em nome de Jesus. Deus, eu declaro: meu filho vai se converter, ele vai se render aos teus pés, assim como um dia eu fui rendido aos teus pés. Entra com provisão, manda o teu óleo, faz um milagre. Deus, eu declaro: o meu filho Tiãozinho se converterá pelo poder do teu nome, Jesus de Nazaré. Eu estou ouvindo no supermercado de você bater. Se em 30 dias esse homem não está convertido, amado. Mas essa oração de ceilante, o que você faz? Essa oração nojenta. Ah, Deus, eu dei tudo de mim na criação do meu filho. Não deu nada, deu corrente só. E agora ele está lá, Senhor. E só não faz nada, ainda bota a culpa em Deus ainda. Só está fazendo nada. Querido, toma uma posição. Amém? Olhe, vá para os pés do Senhor. Diz: Deus, aqui é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu tenho falhas. Eu não sou perfeito, mas eu tenho Jesus, Ele é perfeito. Eu me levanto no nome dele para que caia tudo por terra. Aquilo que tem me oprimido, Senhor, vai cair por terra, porque eu sou teu, eu sou tua. O povo mora, mano. Eu sinto questiona Deus aí, né? Sei não, esse negócio de Deus aí. Mano, eu digo, principalmente lá em casa, eu nunca busquei a Deus de todo o coração que não me tem respondido. Nunca. Toda vez que eu levei um negócio a sério, Deus, eu quero ser o que aconteceu na minha vida. Se não aconteceu, mano, tem algo que está errado e não está em Deus. Eu sempre disse para Deus, eu sei que o problema está em mim. Amém? Diga para a pessoa que está aí ao seu lado: disse, o problema está em você. Ora mais. Você não ora nada. Diz assim: você fica triste, não? Ora mais. Você fala, Zé, você é pai da mulher? Eu não sei se a mulher é muito bruta, brava, porque fica assim: ora mais, amor. Ora mais, amor. Amor.
vai ser bom de você, cara. Não, é? Essa luz vai ser brava, né, Zé? É? Misericórdia. Mas porque senão. Não, fica quieto, fica quieto. Tem bom que só vai ter pro pastor. O Zé grandão já entra na peia, imagina eu pequenininho, né? Hã? E as mulheres contam mesmo, né? Meu Deus do céu. Mulher não bate em mim não, irmão. Eu corro. Os cabelinhos finos, mas é veloz. Quando, mano, entra no teu quarto, a gente olha na mesa para poder abençoar a comida, eu alimento, é bom, isso é maravilhoso, isso é de Deus. Mas tem coisa que é só você e Deus. Senhor, você sabe que eu estou aqui, sabe, Jesus? Então, aí você começa aquele diálogo com o Pai. O padrão de Jesus para quem é discípulo é 1 hora pelo menos. Você entende porque tem muito cristão que não recebe coisas do alto, mano? Tem gente muito frustrada com Deus, entre aspas. Porque ele vem, ele se esforça, tem uns que se tornam dizimistas, ofertam, fazem propósito. Mas Deus, por que não está funcionando? Porque tem algo que Deus quer que você faça, que você ore, que você fale com Ele, amém? Quando temos vida com Deus em oração, isso é segurança para nós, para nossa casa e para os nossos filhos, amém? Durante a Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu em 1944, um submarino dos Estados Unidos começou a dar problema, e aí os motores pararam e começou a afundar. E o oceano naquela parte não era muito fundo, né? Porque se é muito fundo, a pressão destrói tudo, né? Mas ele não era muito fundo naquela parte, e aquele submarino veio e enfiou o focinho lá na areia. E as máquinas desligou tudo, os motores não funcionavam. E o capitão daquele submarino chamou todos os, né? Todos estavam ali, uns 40 e poucos homens. Reuniu todos eles e falou: gente, os motores pifaram no submarino. Nós temos oxigênio para 30, 40 minutos no máximo. Ou seja, se não acontecer um milagre, nós vamos morrer tudo aqui embaixo. E aí o capitão falou assim: alguém poderia orar a Deus para fazer um milagre para nós? E todo mundo ficou em silêncio. Ensina o teu filho a orar, a tua filha, por dia que alguém precisar, eu vou orar então, professor, professora. Certo, amém? E aí, toda coincidência, alguém falou assim: ô seu capitão, eu sei que a mãe do recruta Smith ora, é a mulher de muita oração. Aliás, esse Smith estava na reunião, no grupo, falou assim: eu não sei orar, capitão, mas a minha mãezinha que está lá nos Estados Unidos é uma mulher de oração, viu? Quantas vezes que eu vi do piseiro de madrugada passar pelo quarto, na ponta dos pés, e a minha mãe estava orando e falando com Deus. Quantas madrugadas que eu acordei para ir no banheiro e a minha mãezinha falando com Deus. Capitão, a minha mãe, ela é uma mulher de oração, capitão. E o capitão, então vamos pedir para Deus então, para acordar a mãe do recruta Smith lá nos Estados Unidos, que era de madrugada nos Estados Unidos, para ela pedir para que Deus faça algo. E eles disseram: Deus, nós não sabemos nem falar com o Senhor, mas a mãe do recruta Smith está nos Estados Unidos e ele disse que ela é uma mulher de oração. Deus, acorda ela lá e pede para ela orar por nós, amém. É a oração deles. Aí ficou quieto. Daqui uns 25, 30 minutos, aquela máquina que estava enterrada na areia começou a se mexer para um lado e para o outro, como se tivesse alguém mexendo com ela. Os motores voltaram a funcionar sozinhos e todo mundo gritou, né? Imagina a alegria. E aquele recruta, quando desce num porto, ele corre no telefone, ele liga para a mãezinha: mãe, nem te conta o que aconteceu, não precisa contar, deixa eu te falar. Tem umas mães assim, né, quando é de Deus, né? Dia tal, o navio de vocês, o submarino, teve um prego aí, não teve? Estava no fundo do mar, não estava, mãe? Pois é, eu acordei, eu orei por vocês e Deus me disse que ia tirar vocês do fundo do mar. O recruta corre para o comandante não acredita. Eu fui contar para a minha mãe, ela contou tudo o que tinha acontecido. E ele passou com o almirante levou para a Casa Branca. Isso é fato, isso é história. O presidente daquela época chamou ela e deu uma medalha de honra para ela, porque é uma mãe que orava. Amém? Porque oração move os céus e a terra. Você nunca vai sair do lugar se você não orar, se você não buscar a Deus. Gente, a oração de alguns crentes é a coisa mais fedida do mundo. Não tem oração. Oração é um diálogo, você fala com o teu pai: Senhor Deus, estou aqui em nome de Jesus, o Senhor me conhece, Senhor. E você vai contando para Ele, daqui a pouco Ele traz conforto para o teu coração, Ele te dá uma luz. Na oração Ele pode fazer isso.
Alguns de nós tínhamos uma vida de comunhão com Deus e oração, e permitimos as distrações roubarem isso. Gente, tem gente que gosta é bola o tempo inteiro, é o capeta da bola, gente. Jogar bola é bom, mas não pode ser a sua vida não, querido. Tem gente que se distrai com lazer, com tanta coisa, mano, com um parente que sai da casa dele. Isso é coisa de Satanás. Parente é bom, agora você não sai da sua casa, ou você não sai da casa deles, tem um problema, tem uma disfunção aí. Tem gente que é presa nas redes sociais o tempo inteiro, mano. Trocou a família, cada porcaria de celular. E eu falei isso aqui no casamento, uma pessoa me abraçou ali fora, pastor, eu gostei essa pessoa é de outro lugar, não é da igreja, eu gostei daquilo que o senhor falou, pastor. Está acontecendo isso, né? A pessoa de fora da igreja entende que está. Será que quem está aqui já entendeu que a vida não está boa, mano? As pessoas estão presas nas administrações. Agora tem uns babacas, uns idiotas, assistindo o The Chosen da Netflix e achando que aquilo lá é Jesus. Jesus não é aquilo, amado. Jesus não é um cara legal, não. Se Jesus precisar mandar para o inferno, ele manda, porque ele é filho de Deus, ele é juiz de vivos e de mortos. Está assistindo o The Chosen, está sendo uma bênção na minha vida, porque você não lê Bíblia. Se você lê Bíblia, você ia ver que está tudo errado. Isso estaria errado. Nicodemo chega para Jesus e agora ele diz, não, levanta-se, Nicodemo, não precisa fazer isso. Onde que está na Bíblia isso? Que Jesus não quer adoração? Uma conversa entre mulheres, uma estava afinada do tal do... Eu não assisti, mas eu leio. Umas mulheres estavam afinando do discípulo de Jesus, o tal do incrédulo, o tal do Tomé. E aí uma fala uma frase que é usada no mundo LGBT. Tipo assim, o amor vale em todas as formas, alguma coisa assim, sabe? Está cheio desse extremo. O diretor daquele troço falou que 95% daquilo ali não é bíblico. E tem crente que bom, porque você não lê Bíblia. Se você lê, você nem assistir aquela porcaria mais. The Chosen é o escolhido. Você é o escolhido de Deus. Escolhe aquilo que você vai assistir a partir de hoje, amém? Pelo menos pergunta para Deus, não sei que eu posso assistir essa porcaria aqui. Não posso. Porque quem é pregador preso no YouTube, mano, os caras lá pregam bem mesmo. Não é igual eu não, que só fica gritando. Queridinho, lindinho, fofinho, lindão, não sei o que. Isso aqui é pregação, cara. Isso é maravilhoso, né? Uma pessoa não ora mais, não. Distração o tempo inteiro com a família. Família é limpa, é de Deus. Maldito que tem um Deus dentro de Deus. Tem que ter alguém de Deus naquela família que ora e que busca Deus. Sim ou não? Pessoas que oravam, tinham uma alegria no coração, que nós chamamos de primeiro amor, e hoje não tem mais. Também passa a não ter o próprio Deus em suas vidas. E Jesus diz que tem algo contra essas pessoas que perderam o primeiro amor, que perderam aquela alegria que tinha no começo. Apocalipse 2, 4 e 5, Jesus fala para uma igreja. Se ele fala para uma igreja, pode falar para mim também, ou para você. Tenho, porém, contra ti uma coisa. O quê? Que perdeste o primeiro amor. E no 5 ele fala, lembra-te, como está no 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Certo também? Mas deixar de orar é um pecado. Você acha que não? Deixar de ler Bíblia é um pecado para você que conhece a verdade. Deixar de falar desta palavra que pode levar para o céu e livrar pessoas do inferno é um pecado não falar dela. Sim ou não? Os cristãos fazem isso? Você faz isso? Sem querer te acusar, porque eu preciso trazer sempre para a minha vida também. Então você não está andando no caminho não, querido. Você não entendeu nada de cristianismo. Você não entendeu nada. Você transformou a sua religião que você tinha antes em outra religião. Cristianismo é algo dinâmico, é algo vivo. É algo que as pessoas veem que Jesus está na tua vida. Meu irmão, minha irmã, estou com um problema. Eu estou com você, eu estou orando com você. O milagre vai acontecer no nome de Jesus. Amém. Amém? É hora de voltar a buscar a Deus. Ele deseja mais isso do que você. Ele quer voltar a sentar-se à mesa com você. Amém? Apocalipse 3:20, se você puder ficar em pé, por favor. Diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Jesus de Apocalipse ficou fora da igreja. Começaram a pregar tanta porcaria que não era o evangelho, que Jesus saiu da igreja. Mas ele diz: olha, se ele está fora da igreja, imagina de muitas casas de crentes. Olha, eu estou batendo, escuta. Eu estou batendo, escuta. Deus está batendo no coração de alguém aqui hoje, amado. Essa vida que você tem levado é uma vida que não vale nada
você precisa enfrentar uma casta demoníaca. Tem que ter oração, querido. Tem que ter vida de busca. O meu filho nunca vai ser um de oração se não vê que eu sou uma pessoa de oração. Pastor, porque o senhor pastor? Não. Desde que eu me converti, a minha esposa, quando me conheceu, eu era joelho no chão, era boca no pó. Então não vem com essa conversa que eu sou pastor, não, porque agora eu tenho tempo, não. Porque tem gente que tem tempo e não ora. Porque eu trabalho muito. Quando você está de férias, você ora? Ora coisa nenhuma. Porque você não quer orar, você não quer ter uma experiência com esse Deus que te ama. Tira. Essa é 1 hora por dia, 20 minutos de manhã, 20 minutos do meio-dia, antes do almoço. É bom orar depois do almoço, antes do almoço, depois não. E 20 minutos da tardezinha ou no começo da noite. Faz 1 hora para você ver que a tua vida em 3 meses está tão maior do que você está agora. A sua fé fica gigante. Pastor, tem teu emprego aí que não vai sair. Você começa a orar e a porta se abre. A irmã Fabiana aqui, tudo dizia que no já era. Tem pessoas com mais qualificações, com mais graduações, com mais né? Ela creu e Deus deu para ela. Amém? Você, irmão, essa fé, essa ousadia só vem quando você está orando e buscando a Deus. Mesmo que pareça que Deus não está te ouvindo, Ele manda falar para alguém, Ele está te escutando. Continua, insista, persevera, vai um pouco mais, estica mais essa corda, bata mais essa porta, porque há de se abrir no nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um pedaço desse hino aqui. Erga a mão para Jesus, amém?